Você tem US$ 1 milhão guardados para aposentadoria e Wall Street torce para que você nunca perceba a mudança silenciosa de um único número. A regra dos 4% de saque que te venderam está hoje mais próxima de 3,3%. Com US$ 1 milhão, essa diferença representa US$ 17 mil por ano que somem. E aqui está o mais importante. Isso não é um erro de arredondamento. É um carro usado a cada ano, perdido para sempre da sua aposentadoria. Essa é uma prestação da casa. É poder voar para ver os seus netos, em vez de ficar olhando para uma tela desejando poder ir. A parte mais louca? Quase toda a calculadora de aposentadoria que você já usou ainda funciona com um número antigo e furado. Deixa eu te explicar, porque as contas mudaram, o mundo mudou e ninguém se deu ao trabalho de te avisar. A maioria das pessoas nem sabe de onde veio a regra dos 4%. Ela não caiu do céu. Veio de um consultor financeiro, William Bengen, lá em 1994, ao analisar os números de uma carteira simples. 60% em ações americanas, 40% em títulos americanos, e ele fez uma pergunta simples sobre a sobrevivência na aposentadoria. Se um aposentado retirasse 4% no primeiro ano e depois ajustasse pela inflação, conseguiria sobreviver 30 anos inteiros? A resposta dele, baseada em cada período de 30 anos consecutivos da história americana que ele conseguiu encontrar, foi sim. Por pouco. Foi esse o estudo inteiro. Foi esse o nascimento da regra que o seu consultor ainda repete no Zoom. Alguns anos depois, 3 professores da Universidade Trinity confirmaram isso usando um conjunto de dados muito maior e mais limpo. É por isso que você vai ouvir falar do estudo da Trinity. Por 30 anos, essa regra se tornou um dogma absoluto. Planejadores financeiros construíram carreiras inteiras em cima disso. Gurus da aposentadoria no YouTube transformaram isso em um mantra diário repetido. Ela até deu origem à regra das 25 vezes. Retire 4% com segurança. Precise de 25 vezes seu gasto anual para se aposentar. 60 mil por ano em despesas significa US$ 1,5 milhão. Limpo, simples, matemática de aposentadoria de adesivo de para-choque. Aqui está a questão. Bengen estudou um mundo que já não existe. Seus dados vieram do maior mercado em alta da história. Seus títulos pagavam rendimentos de 6, 7, às vezes 8%. A inflação estava controlada. Os aposentados viviam no máximo 25 anos depois dos 65. A regra foi criada para um clima específico. Depois esse clima mudou e ninguém se deu ao trabalho de atualizar o guarda-chuva. Avance rápido para 2024. A Morningstar, uma das empresas de pesquisa mais entediantes e formais do planeta, deu seu parecer. O número revisado deles, algo em torno de 3,7% para uma carteira equilibrada ao longo de 30 anos, não 4%. Até o próprio Bengen, o homem que criou a regra, mudou de opinião ao longo dos anos. Ele já defendeu 4,7%, argumentando que os mercados haviam cooperado. Depois, recuou. As condições desabaram. Por quê? 2 grandes motivos, e um mais sutil. O primeiro motivo é a avaliação das ações. Conheça um indicador chamado CAPE, Preço sobre Lucro Ajustado Ciclicamente. Nome sofisticado, ideia simples. O quão caras estão as ações em relação a uma década de lucros? A média histórica fica na casa dos 15. Hoje, está flutuando em torno de 30, às vezes mais. Isso não é normal. Todo estudo sério mostra que se aposentar em um ambiente de CAPE elevado reduz seus retornos futuros. Não é talvez, é estatístico, matemática brutal. Razão número 2. Os títulos. No velho mundo, quando as ações ficavam instáveis, os títulos rendiam o suficiente para cobrir a diferença. Era esse todo o propósito do 60 e 40. Os títulos eram o seu airbag. Os rendimentos ficaram perto de zero por mais de uma década.
Os rendimentos voltaram a subir, é verdade, mas os retornos reais após a inflação são bem mais magros do que os dados de Bengen presumiam. O seu airbag esvaziou. E o mais traiçoeiro, a longevidade. A janela de 30 anos de Bengen parecia bem agressiva lá em 1994. Hoje, se você se aposentar aos 65 com uma saúde razoável, planejar apenas 30 anos é francamente otimista. Um casal tem uma chance real de que um dos parceiros viva além dos 95. Seu plano precisa resistir a isso. Retiradas de 4% distribuídas ao longo de 40 anos dentro de um mercado caro. As taxas de fracasso começam a subir de forma chocantemente rápida. Uma variável ignorada encolhe silenciosamente cada aposentadoria. Deixe-me apresentar o vilão desta história. Ele até tem um nome: risco da sequência de retornos. A força mais mal compreendida em todo o planejamento de aposentadoria. Olha só, a maioria das pessoas acha que a aposentadoria é sobre retornos médios. Errado. O que importa é a ordem. É sobre a ordem em que esses retornos realmente aparecem. Deixe eu explicar com um exemplo simples. Imagine dois aposentados. Ambos começam com US$ 1 milhão. Ambos retiram 40 mil por ano todos os anos. Ambos, ao longo de 30 anos, obtêm exatamente o mesmo retorno médio, digamos 7%. Médias idênticas, certo? Agora, aqui está o truque. A aposentada A tem uma primeira década excelente. Os mercados disparam e a carteira dela, na verdade, cresce. O aposentado B enfrenta uma primeira década brutal. Os mercados despencam 30% e depois levam longos anos para se recuperar lentamente. E o tempo todo, ele continua tirando 40 mil todos os anos, aconteça o que acontecer. Mesma rentabilidade média ao longo de 30 anos. Mesmos saques. O aposentado A morre com milhões de dólares sobrando. O aposentado B fica completamente falido no final dos 70 anos. A mesma matemática no papel, resultados reais totalmente diferentes. A verdade é que a ordem dos retornos importa muito mais do que a média. Isso é o risco de sequência, em uma frase. Por que isso dói tanto? Porque vender ações quando sua carteira está 30% no vermelho consolida o prejuízo. Você está comendo suas sementes de milho. Essas ações nunca poderão se recuperar, porque você já as gastou para pagar as contas. É uma ferida permanente, gravada em qualquer estratégia que apenas siga no piloto automático, fazendo uma retirada fixa em cada queda do mercado. Agora acrescente a inflação. É aqui que a coisa fica feia. A regra dos 4% não é realmente 4% para sempre. É de 4% no primeiro ano e depois ajustado para cima, conforme a inflação todos os anos após o início da aposentadoria. Então, quando a inflação fica em 3, 4, às vezes 5%, os valores reais das suas retiradas vão silenciosamente aumentando de forma composta. Não são os preços na loja. É o valor real em dólares que sai anualmente dessa carteira que está encolhendo. Comece com 40 mil e 3% de inflação e 20 anos depois você estará recebendo mais de 70 mil por ano. A partir de uma carteira que pode ter sofrido perdas logo no início, está vendo a armadilha se formando bem debaixo dos seus pés? E então a longevidade ataca de novo. Um plano de 30 anos agora é o ponto de partida, não mais o teto. A cada ano que você acrescenta, a taxa de retirada segura precisa cair cada vez mais para sobreviver intacta. Você está pedindo que o portfólio dure mais tempo, com retiradas maiores ajustadas pela inflação através de muitas outras possíveis quedas de mercado pela frente. Aqui está a reviravolta que a maioria das calculadoras de aposentadoria online ainda esconde discretamente de você, mesmo hoje em 2026. Essas ferramentinhas que fazem 3 perguntas e cospem um númerozinho verde animador usam por dentro suposições ultrapassadas. Eles ainda seguem os antigos 4%,
Ainda presumem 30 anos. Ainda presumem retornos históricos concentrados no início uma única vez. Retornos de um período dourado que, sinceramente, dificilmente veremos novamente em nossas vidas modernas de investidores. Entra lixo, sai lixo. Você se sente seguro, mas na verdade está planejando sua aposentadoria com uma bússola quebrada. Então, qual é o número real para alguém que vai se aposentar em 2026? Aqui está o que a pesquisa atualizada realmente diz. Com base em avaliações, rendimentos de títulos, risco de inflação e longevidade, a linha de base defensável fica mais próxima de 3,3%. Alguns pesquisadores dizem 3,5%. Outros dizem 3%. 3,3% é uma média justa para hoje. É nisso que as pesquisas atualizadas sobre retiradas seguras chegam para um aposentado recente, com uma carteira equilibrada e um horizonte mais longo. Agora observe o que essa pequena mudança faz com seu alvo. A maioria das pessoas não percebe o tamanho que isso pode tomar. Pela regra antiga, 60 mil por ano em despesas significava 1,5 milhão poupado, 25 vezes. Com a nova base de referência, 60 mil por ano significa que você precisa de cerca de 1,82 milhões. São mais 320 mil dólares para o mesmo estilo de vida, só porque as suposições ficaram honestas. A regra das 25 vezes silenciosamente se tornou 30 vezes, e a maioria dos planejadores ainda mira no antigo alvo hoje. Essa pequena mudança altera seu número FIRE em centenas de milhares. Deixe eu colocar um número real nisso. Digamos que você esteja planejando uma aposentadoria modesta, 60 mil por ano, tudo incluído. Pela lógica dos 4%, você se sente pronto. Você cruza a linha de chegada com 1,5 milhão, larga o emprego, faz a festa. 6 meses depois, os mercados caem 25%. Você está retirando 60 mil de uma carteira que encolhe debaixo dos seus pés. A inflação ajusta essa retirada para 62, depois 64, depois 67 mil, enquanto o seu saldo continua deslizando para baixo. 10 anos depois, nos piores cenários, o seu 1,5 milhão parece mais com 800 mil. E você ainda tem 20, talvez 30 anos pela frente para financiar. E a verdade é essa, as contas ficaram mais difíceis. Agora execute o cenário com uma meta de 1,820 milhão e uma base de 3,3%. A mesma queda, os mesmos saques, mas você começou com mais reserva e está retirando uma porcentagem menor a cada ano. 10 anos depois, ainda no mesmo caminho ruim, você continua sentado em bem mais de 1 milhão de dólares. Mesmo mercado, mesma pessoa, resultado totalmente diferente. É exatamente esse o verdadeiro custo da regra quebrada. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe sobre o próprio comportamento em uma verdadeira quebra do mercado. O investidor médio não aguenta as quedas. Ele vende no pior momento possível e fica parado no dinheiro. Aí eles recompram mais caro. E só esse comportamento já tira mais 1 a 2% do retorno. Então, os 4% teóricos já assumiam que você agiria como um robô. Você não vai. Ninguém realmente age assim. Isso não é um insulto, é biologia. A taxa segura e prática para um ser humano real é ainda menor. Com emoções reais no mercado real, o número seguro fica bem abaixo dos 4% do papel. Existe uma diferença real entre parecer rico e estar realmente aposentado. Parecer rico é apenas o número da conta. Na verdade, aposentado significa que esse número continua gerando renda por 40 anos, sem que você precise voltar ao trabalho aos 78 para dirigir aplicativo. A verdadeira riqueza é a durabilidade, não o saldo na tela. Então, o que você faz com uma regra quebrada? Aqui está a contratese. A regra dos 4% não está apenas errada no número, ela está errada no design. Qualquer regra de porcentagem fixa é frágil. Ela não se importa com o que os mercados estão fazendo neste ano, sejam bons ou terríveis.
Ele não se ajusta quando seu portfólio precisa. E a aposentadoria bem feita é algo vivo e flexível. O modelo mais inteligente é a retirada dinâmica. Gaste um pouco mais quando a carteira estiver prosperando e menos quando estiver sofrendo. Você cria uma reserva de caixa para nunca precisar vender ações durante uma queda brutal do mercado. Você revisa o plano todos os anos, não a cada 30. Riqueza de verdade não é um número mágico num post-it. É um sistema de vida flexível que se dobra sem quebrar. E é para lá que as pesquisas mais recentes sobre aposentadoria estão indo. Guarda-corpos, baldes, catraca. São palavras sofisticadas para uma ideia simples. Não coloque sua vida financeira no piloto automático. Não confie numa regra criada em 1994, com dados de 1926. Ajuste-a. Aqui está o verdadeiro modelo. Passo 1. Comece seu saque com 3,3% da sua carteira. Não 4, 3,3%. Então, se você se aposentar com 1,5 milhão, isso dá cerca de 49.500 no seu primeiro ano. Se esse número não sustenta a sua vida, você tem duas escolhas: poupar mais ou desenhar um estilo de vida mais enxuto. Ambos são válidos, nenhum é um fracasso. Passo 2. Use guardrails, um método popularizado por Guyton e Klinger. A regra prática: se a sua taxa de retirada subir mais de 20% acima da taxa inicial, reduza os gastos. Isso acontece porque os mercados despencaram. Talvez corte os gastos em 10% por 1 ou 2 anos e depois reavalie. Se cair 20% abaixo da sua taxa inicial porque os mercados dispararam, você pode se dar um aumento. É isso, 2 trilhos simples. O portfólio fala, você escuta. Só essa demonstração já eleva a sua taxa inicial segura significativamente, porque você não está mais forçando a carteira a sobreviver cegamente à pior sequência de mercado possível para sempre. Passo 3. Reserva em dinheiro. Mantenha de 2 a 3 anos dos seus gastos básicos em dinheiro ou em títulos de curtíssimo prazo. Não é divertido, não é sexy, não vai ganhar concursos de rendimento. Mas quando o mercado cai 30%, você não vende no pânico. Você gasta a partir do balde. Deixe os ativos de risco se recuperarem e depois reabastece o balde nos anos bons. Este único movimento quebra a maldição do risco de sequência melhor do que quase qualquer outra coisa por aí. Simples, tedioso, absurdamente eficaz. Passo 4. Revisão anual. Nada de piloto automático. Uma vez por ano, sente-se e analise a carteira e os gastos. Olhe para suas proteções. Ajuste. A aposentadoria não é um eletrodoméstico que se liga e esquece. É um jardim. Você precisa cuidar dele. 10 minutos por mês, uma revisão de verdade por ano. É só isso. Passo 5. Reforce agora a sua meta de aposentadoria. Ainda está na fase de acumulação, poupando para a aposentadoria? Construa seu plano com base em 30 vezes as despesas anuais e não 25. 60 mil por ano? Mire em 1.800.000, não 1.500.000. Sim, leva mais tempo. Significa poupar mais, trabalhar um pouco mais tempo ou reduzir o padrão de vida desejado. Mas aqui está a realidade alternativa. Você se aposenta exatamente no cenário em que a velha regra falha, torcendo para que o mercado colabore por 40 anos. A esperança não é um plano. Uma peça a mais decide se toda essa estrutura realmente sobrevive à vida real. Comportamento. Toda a matemática do mundo morre no momento em que você entra em pânico e abandona o plano que construiu com tanto cuidado. Construir a base de 3,3%, as proteções e a reserva em dinheiro para depois vender tudo em pânico no primeiro ano? O plano não fracassou. Você fracassou.
O ativo mais importante na aposentadoria não é, na verdade, a carteira de investimentos. É o temperamento para realmente seguir o método quando as coisas ficam desconfortáveis. Essa é a verdadeira vantagem aqui. Não é o número, é a disciplina em si. Decisões financeiras mais inteligentes começam quando você mantém a calma, mesmo quando tudo grita para vender. Agora, toda essa conversa abre uma série de outras portas que não exploramos por completo hoje. A estratégia dos baldes por si só merece um vídeo à parte. Quantos baldes, como reabastecer, quando rebalancear? A inflação também merece uma análise aprofundada, porque silenciosamente redefine o seu valor de retirada a cada ano. A maioria das pessoas subestima a inflação pela metade. É uma das forças mais silenciosas trabalhando contra você nas finanças. Afaste-se comigo por um segundo. Todo este canal é sobre uma coisa: decisões financeiras mais inteligentes. Nada de truques, nada de hype, nada de ação da semana. Apenas o que é chato, duradouro e realmente funciona. Aquilo que ninguém divulga. A indústria financeira não fala sobre isso em voz alta, porque no final não há nenhum produto para te vender. A regra dos 4% não está quebrada porque alguém foi ganancioso. Está quebrada porque o mundo mudou e ela não. Seu trabalho como um poupador inteligente é acompanhar o mundo. A aposentadoria nunca é uma linha de chegada, é uma calibração contínua. Você vai ajustar os saques, ajustar os gastos, ajustar as suposições. Isso não é uma falha, é justamente o recurso. As pessoas que se aposentam bem não são aquelas que encontraram um número mágico. Elas construíram um sistema que se adapta. Antes de você ir, um pequeno pedido que não te custa nada, mas que significa muito para mim aqui. Se isto ajudou, nem que seja um pouco, se te fez repensar o valor da reforma em que silenciosamente vinhas confiando, clique em inscrever-se. Este é o Andy Explica o Dinheiro, onde toda semana desvendamos uma peça da sabedoria financeira. No próximo vídeo, vamos a fundo na estratégia dos baldes, quantos baldes ter, o que colocar em cada um e quando reabastecê-los, para você nunca mais vender ações em uma queda. Você não vai querer perder esse, sério mesmo. Deixe um comentário. Qual é a sua meta de aposentadoria hoje? Você ainda está usando aquela velha conta de 25 vezes? Ou já está pensando nos 30? Eu leio todos, respondo com frequência. É assim que este canal vai melhorando. Uma conversa honesta de cada vez. A verdade é que a regra dos 4% teve seu tempo, 30 anos. Isso é mais do que a maioria das ideias financeiras consegue. Mas toda regra tem uma data de validade, e a desta já está carimbada. 3,3 é a nova linha de partida. As proteções são o seu volante. Uma reserva em dinheiro é o seu cinto de segurança. E um plano que você realmente revisa é o carro inteiro. Construa os 4. Você não precisa de mercados perfeitos. Você só precisa de uma honesta. Continue fazendo